Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast A SIG Conexão, Empresa e Empresário. Eu sou Thaís e vou conduzir essa entrevista juntamente com a Elizabeth. Hoje essa mesa aqui compõe 3 integrantes da diretoria da SIG, né, Elizabeth? Isso mesmo, Thaís. Boa tarde, né? Como ela já anunciou, me chamo Elizabeth, faço parte da diretoria. E hoje a nossa convidada especial é a Lília Maranhão, que também compõe a diretoria. Isso mesmo, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, ainda mais com a bancada recheada de mulheres tão inteligentes. Obrigada de coração pelo convite. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa ilustre convidada, uma grande empreendedora, mulher do agro e dos leilões, Lília Soares Maranhão, uma mulher de fibra que une sua paixão pelo agronegócio, experiência no mundo da pecuária e um espírito empreendedor admirável. Lilian é um sinônimo de coragem e inovação. Como ela mesma gosta de dizer, o meu medo morre de medo da minha coragem. E essa frase diz muito sobre quem ela é. Natural de Gurupi, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Público. Ela é empresária à frente da Quinta Valentina, uma franquia de calçados que há mais de 6 anos conquista o público da cidade. Além disso, ela é uma reconhecida pecuarista e organizadora do leilão Mulheres do Agro, que já está na sua 10ª edição, destacando a força e a presença feminina na pecuária. Lília, é uma alegria imensa te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito lisonjeada com o convite. Fiquei muito feliz em nome da SIG, em nome de todas vocês, mulheres que me inspiram também. Muito obrigada pelo convite. Para mim vai ser um prazer enorme participar desse podcast. Que bom, Lília. A gente vai começar com uma pergunta. Você é uma mulher que vem se destacando tanto na pecuária quanto no comércio. E a gente queria saber como que surgiu, né? Como que começou? Então, na verdade, eu falo que a gente nasce com esse dom de empresária, a gente nasce com esse dom de pecuária. E desde pequenininha eu sempre tive, meus pais falam que eu sempre quis vender alguma coisa de produto e tudo. Enfim, e aí a vida foi tomando as proporções, me formei em Direito, trabalhei no Bradesco, mas sempre estava no meu... Aí veio meu filho, que sou mãe e pai dele desde quando nasceu, vai fazer 10 anos. E aí sempre no meu coração aquela vontade de empreender. E aí foi quando surgiu a Quinta Valentina. Já está há mais de 6 anos e meio aqui em Gurupi, graças a Deus. E foi uma oportunidade que eu tive de abrir a franquia e falar assim, opa, peraí, agora eu vou estar mais próxima dos meus pais, próximo mais do meu filho e vou fazer o que eu gosto, que é vender. Os 3 primeiros anos da Quinta Valentina, eu levei ela sozinha, era aquela correria, não podia ter o ponto físico, mas eu sempre tive o espaço e atendia minhas clientes lá. E depois surgiu a necessidade de ter minhas colaboradoras. Aos pouquinhos fui fazendo meu time de colaboradoras. Depois surgiu a oportunidade de abrir o ponto físico com o padrão da Quinta Valentina. E assim eu estou indo, graças a Deus. Só que a partir de agora, da pecuária, que eu falo que vai ter um novo nome, uma nova versão da Quinta Valentina. E surgiu também, há 2 anos e poucos atrás, a questão do leilão Mulheres do Agro, que era algo que eu sempre amei, que foi a fazenda, mas eu não sabia a proporção que eu ia tomar em relação à questão dos leilões. E ver que é algo, hoje em dia, você fala assim, Lília, você se sente realizada com o que você faz? Me sinto. É um desafio, não é fácil, mas cada dia mais eu vou fortalecendo, conhecendo pessoas bacanas que me incentivam e vão me dando essa força para que eu possa prosseguir. Que bacana, ali, que história bonita. Você iniciou, então, sem ter a loja física. Você vendia como? Por telefone? Eu levava as clientes, sempre frisando a questão do atendimento personalizado. Elas entravam em contato comigo, sempre usei as redes sociais bastante. Eu levava, deixava até elas. Uma coisa assim que eu sempre gostei é de deixar a cliente muito à vontade. Então, eu passava, deixava na casa da cliente, depois ela falou, Lília, deu certo, não deu certo. Algumas gostavam de ir para lá, para o espaço físico, para conversar, entendeu? Mas nunca, antes da Quinta Valentina ter o atual ponto, sempre era mais essa questão do atendimento personalizado. Então, acabava que às vezes eu ia deixar lá do outro lado da cidade para uma cliente, outra cliente já estava lá me esperando e tudo. Mas, graças a Deus, e nos primeiros anos, eu lembro que eu ganhava em primeiro lugar do Brasil, era em torno de umas 40, 50 franqueadas no Brasil. E, graças a Deus, eu sempre fui indo e fui me descobrindo na questão do mundo das vendas.
E nessa época que você já fazia esse trabalho, você já tinha o bebê? Você teve o bebê? Já, isso, eu já tinha. Porque eu saí do Bradesco, eu era corretora de seguros, né? E aí tive a oportunidade, as meninas, Lilian, fica. Mas eu sempre gostei de empreender e ter a questão da minha autonomia, né? Do meu tempo. Falar assim, não, hoje eu quero viajar. Não, hoje eu quero... Então, assim, a autonomia mesmo. Então, foi essa a decisão que eu tive em ter a Quinta Valentina. Nossa, que superação, né? Porque você conseguiu crescer a Quinta Valentina, ser mãe, né? Foi uma empreendedora inspiradora, né, Elizabeth? Sim. Lília, uma curiosidade. A gente tem até, inclusive, dados estatísticos aí que muitas empresas, elas surgem a partir da necessidade de empreender ou o empreender por despertar por algo nato. Aonde você julga se encaixar nesse cenário? Você acredita que o despertar empreender em você veio de maneira natural, você já nasceu com ele, ou você buscou empreender por necessidade? O meu é como eu falei, foi por uma maneira natural. Foi algo que vinha desde pequena no meu coração. Eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa que eu possa vender, que eu possa atender pessoas. Eu falo que nessa vida a gente tem que ter propósito, né? E eu sempre frisei mudar a vida das pessoas, alegrar, porque eu falo assim, a gente vive num mundo tão sobrecarregado de problemas, de doenças, de tristezas, né? Então, assim, se você for levar mais problema para as outras pessoas, né? Não, eu quero mudar, eu quero empreender, eu quero levar, no caso dos sapatos, eu quero levar empoderamento para as mulheres. O tanto que um sapato, às vezes você está com uma roupa básica, um sapato faz o seu dia mudar. Às vezes você está naquele dia mais temido que você tem, cheio de problemas, faz uma experiência, coloca uma roupa legal, coloca um sapato legal e vai. Enfrenta. Então isso aí para mim foi o meu propósito que fez com que eu empreendesse, mas sempre lá natural, dentro do meu coração, eu falei assim, eu quero empreender. Isso é muito bacana porque o empreender nato, quando você nasce com ele, há uma tendência muito grande a dar certo porque você gosta do que faz, né? Então, isso é verdade. Assim, porque a gente percebe que muitos se empreendem em virtude da necessidade e às vezes nem tanto da oportunidade. Eu gostaria também de saber um pouco de você, como é que surgiu, por que a Quinta Valentina? O que assim trouxe a você despertar por o interesse dessa marca? Como é que surgiu a sua relação com a Quinta Valentina? Foi quando eu estava pensando em empreender, antes de tomar a decisão de sair do banco, eu olhando no Instagram, sempre falei, nossa, eu quero alguma coisa para mim. Aí pensei muito no ramo de comidas, aí eu falei, não, vai me deixar presa final de semana. Por mais que a gente tenha uma equipe, né, mas você tem que estar sempre... mais cansativo. Isso. E aí surgiu do nada uma propaganda patrocinada de sapato. Falei, opa, peraí. Como se diz, unindo o que eu gosto e a necessidade. Então, assim, eu sempre gostei de sapatos. Então, assim, foi algo... Aí eu fui entender como é que funcionava a franquia. Fui atrás de uma franqueada que era, na época, lá em Palmas, a Beth também. Ela me apresentou a Quinta Valentina no modelo home, que é como se fosse casa, que foi como eu comecei. Aí tinha a mala, você levava a mala, deixava para suas clientes, tudo. E assim as pessoas foram acostumando com o nome, foram vendo a qualidade, porque não é fácil você entrar numa marca que não era conhecida, entendeu? Você fazer aquele trabalho de formiguinha, indo. E aí eu fui vendo os feedbacks das clientes, fui vendo o retorno. Falei, opa, peraí, então eu tô no caminho certo, graças a Deus. Que bom. E mais uma perguntinha para ti, ainda nesse contexto. Você se sente realizada ao empreender com a Quinta Valentina? Isso é lucrativo para você? Você se tornou uma pessoa realizada? Sim, me tornei uma pessoa realizada. Aí o que eu tô, a minha atual situação? Gosto, amo sapatos, só que, na verdade, eu falo que a gente tem que se reinventar. E é por isso que a partir do final desse mês agora, a Quinta Valentina, como se diz, ciclos encerram, né? Vou continuar com os sapatos da Quinta Valentina, mas com um novo nome na loja, no mesmo ponto, vou dar uma reformada e agora com o vestuário. Então a cliente ela já vai poder sair com o calçado e com o vestuário lá na loja.
Tem notícia aí quentinha, né, Lília? De primeira mão. Quentinha, não podemos quentinha. revelar, né? Não podemos revelar. Na 50ª Expo Gurupi vem aí a nova modalidade da Quinta Valentina. Que legal. E Lília, e como que surgiu o contato com o mundo dos leilões? Tudo a influência do meu pai, né? Eu sempre fui o braço direito e esquerdo, por isso que eu falo que eu não abandono eles por nada nessa vida. Então, assim, eu falo, já deixo claro que não tem pessoa que faça eu sair de perto deles, não tem ninguém, entendeu? Não tem, homem que tá comigo já sabe que eu não abandono meus pais, nem meu filho, nem meu trabalho. Então, desde pequena, eu sempre gostei de estar na pecuária junto com ele. E aí, mas eu era mais o financeiro, né? Nota, faz pagamento e tudo. Aí surgiu a oportunidade da gente fazer um leilão em parceria com a empresa leiloeira aqui de Gurupi, do Grupo AM, que eu falo que é o Grupo AM, né? Antônio Maranhão. E aí fizemos. E nisso foi muito bom, tudo mais. E aí eu sempre falei assim, gente, vamos fazer alguma coisa diferente, por que não começar a mostrar a mulher? A mulher, a força que ela tem, até então não conhecia praticamente ninguém. E aí, por coincidência, uma das primeiras pessoas que ontem, inclusive, eu falei, foi a Beth. Que me falaram, quando eu comecei a surgir com essa ideia, acho que foi até na DAPE, que eu fui na Cefaz, alguém falou assim, nossa, você tem que conhecer a Elizabeth. Você tem que conhecer. Eu falei, meu Deus, quem que é? E aí eu já tinha ouvido falar, né? Meu pai também. O meu pai já conhecia você e tudo. E aí eu falei assim, não, então eu vou atrás dela, não custa nada, né? E aí foi aonde eu comecei a apresentar a ideia. Eu falei, olha, eu vou fazer um leilão voltado para as mulheres. E sempre lembrando isso, não é que é só de mulheres, porque nós precisamos dos homens, os homens sempre apoiam, inclusive a maior parte dos apoiadores são os homens, entendeu? Então, assim, é algo bacana que veio começando. E eu sou muito grata, a Beth, ela sabe disso, eu sempre falo para ela, o tanto que ela me inspira. Nós tivemos a oportunidade de fazer o vídeo lá na fazenda dela, com a filha dela, com a Gláucia, e tinha outra pessoa, era você, a Gláucia e a Rafaela, né? Isso. Fizemos lá e eu fiquei encantada. Então, assim, era algo que eu não tinha tanta prática, né? E foi me encantando, e fizemos a primeira edição. Na verdade, teve um certo probleminha antes de acontecer o primeiro leilão, mas graças a Deus, Deus encaminhou tudo, reestruturou de uma nova forma e foi melhor do que o esperado. Graças a Deus, a primeira edição foi em parceria com o Grupo Leilocorte e graças a Deus, daí para frente, foi tudo se encaixando. Lília, quando a gente imagina assim a Lília Maranhão, porque assim nós construímos uma identidade profissional. E aí você está muito vinculada à Lília Maranhão, Leilão Mulheres do Agro. Essa é hoje é a sua maior marketing, eu acho que em Gurupi. Quinta Valentina, mas também a Lília do Leilão Mulheres do Agro. O que representa para você, assim, eu sei que, claro, você mencionou que eu acompanhei um pouco assim da sua trajetória no primeiro leilão, mas assim, você foi muito corajosa. O que te despertou naquele momento de empreender ao ponto de realizar um leilão? Então, foi aquela vontade também, por isso que eu falo que quem é empreendedor nasce com a vontade. Então, assim, eu falei, opa, peraí, é algo diferente, é algo inovador, deu certo o primeiro. E aí, o que acontece? Eu falei, o pessoal falava assim, mas já vai fazer outro. Eu não sei quantos meses depois foi, mas depois eu tenho anotado. Já vai fazer outro. Eu falei, vou. Por quê? E aí, eu comecei a levar a minha ideia para outros públicos, para outras cidades. Foi aonde eu falei assim, opa, peraí, então vai dar certo. Entendeu? É para mostrar que nós, mulheres, somos muito mais... Nós conseguimos ser mãe, ser esposa, ser filha, trabalhar no campo. Então, foi aonde eu fui conhecendo outras mulheres com trabalhos fantásticos. Fala assim, opa, peraí, meu Deus, que gado bom, que gado de qualidade, porque a mulher, ela tem aquele cuidado, ela tem aquele olhar clínico mais detalhado do que o homem, entendeu? E foi aonde foi despertando a curiosidade e fazendo. Não é fácil, é que nem você falou. É desafiador, porque você se vê assim, meu Deus, será que vai dar? Eu podia ter muito bem feito o primeiro e ter parado. Ou fazer como me falaram, não, faz uma vez por ano, a cada 2 anos. Eu falei, não, eu quero fazer. E assim, foi bacana, porque durante esse tempo todo eu já tive experiências incríveis com outras pessoas, que é o leilão parceria, entendeu? Então, assim, é muito bacana você aprender a
a lidar com outro tipo de ser humano, com outro parceiro. E muitas vezes teve parceiros que eu pouco tive contato e a gente criou um vínculo tão grande até hoje, entendeu? São leiloeiras, são parceiros que são parceiros nossos de leilões atuais também. A gente repete, faz de novo. Então, é muito gratificante. Então, isso faz com que eu, tipo assim, fortaleço, continuo fazendo o que eu faço. E como é que você administra essa diversidade? Ora você é Lília empresária lá do segmento de calçados, ora a Lília com mais intensidade no agronegócio. Como é que você lida com essa situação? Eita, eu falo que é Deus. É Deus que me sustenta, assim, ainda mais que, como se diz, problemas todos têm, né? Vem cada porrada, assim, da vida, vem cada coisa que você fala assim, agora eu desisto. Mas, assim, eu falo que independente de religião, eu sou católica, mas Deus mantém a gente de pé, porque não é fácil. Então, eu tenho que conciliar, tenho uma equipe boa na Quinta Valentina, estavam com 3 colaboradoras, mas, infelizmente, 2 precisaram sair esses tempos agora recente, aí ficou só uma e a loja tomando outra proporção, e eu falei, meu Senhor amado, eu falei, vai aguentando aí, que eu tô aguentando aqui, e na questão das roupas, eu tô indo pegar as roupas, trazendo, e ela vai conciliando. Então, assim, em primeiro lugar, Deus, segundo, minha família, porque com certeza, se não fossem meus pais para me ajudar, porque meu filho me acompanha também bastante nas minhas rotinas, só que tem hora que ele não tem como, por causa da escola e tudo, igual essa semana, foram 2.300 quilômetros que eu viajei, entendeu, de carro. Então, assim, eu passei em casa para trocar de roupa, entendeu? Para trocar de mala e falar assim, tô indo, e graças a Deus a minha família é o meu esteio, entendeu? Meus irmãos de longe, mas estão sempre acompanhando meu trabalho e Deus vai sustentando. Que bacana, né? No primeiro episódio a gente viu isso também, né? A força da família, do respeito, do amor, né? E isso conta muito, que traz, assim, prosperidades financeira, consequência disso, né? Sim. E é assim, muito bonito de ver. E voltando lá no assunto dos leilões, ainda é um ambiente, né, muito masculino. Uhum. E eu queria saber de você como que foi para você conquistar esse espaço nesse ambiente masculino, como que foi para você se impor nesse ambiente. Você pode falar um pouco sobre Sim, como isso? você falou, a questão de você se impor, porque no começo os homens meio que levaram susto, a mulheres no agro, como assim? Nós não, é que nem eu falei, nós precisamos dos homens, entendeu? Uhum. Mas existe inúmeros casos, como o da Beth, que eu falo, que mostra que a gente não precisa necessariamente estar sempre esperando o homem fazer tudo. Então, você pode ir lá, apartar o gado, como se diz, da porteira para dentro, você sabe o que você vai fazer. Então, assim, no começo levou um susto, assim, os homens, tudo mais, só que, volto a falar, foi um apoio fundamental, foi os homens. Por quê? O que aconteceu? Teve várias mulheres, inúmeras mulheres, que vieram para criticar, para falar mal, para tudo. Então, assim, quando eu pensei, falei assim, opa, peraí, agora eu tô fortalecida, que as mulheres vão me ajudar e tudo. Não, veio a maioria das críticas que eu recebi, e críticas assim que fala que não me levava a nada, infelizmente foram das mulheres. Só que com uns pouquinhos a gente vai falando, a gente vai fazendo o nosso espaço e vão entendendo que talvez, eu não sei se é porque muitas, ela quer chamar atenção. Então eu pensava assim, eu falei, Jesus amado, eu quero só trabalhar, eu quero só mostrar meu trabalho, entendeu? Eu quero só falar assim, opa, peraí, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, assim, por ser um ambiente mais masculino, mas eles sempre estão dando a força para mim. E outra coisa também, a questão do respeito. Por quê? Porque eu lido com muito homem. 80% dos meus contatos são homens. E o que eu faço? Respeito. Quando eu vejo que não adianta. Tem aqueles que vêm com gracinha, eu imponho respeito, não posso bloquear. E aí as pessoas vão entendendo. Não deixo de ser deselegante, entendeu? A Beth com certeza também deve passar muito por isso, entendeu? Tanto na contabilidade como no agronegócio, entendeu? A gente não pode ser deselegante, tratar mal as pessoas, mas a gente tem que ter aquele jogo de cintura e mostrar que você entende do negócio. Mostrar que você faz o negócio acontecer, que você faz ter o resultado naquele leilão. Praticamente todos os leilões que eu fiz até hoje, todos, quem lidera é os homens. As esposas me auxiliam em alguma coisa, mas é os homens. Mas então, assim, você mostra o seu trabalho, você impõe o seu respeito e você entrega o resultado. E é isso que eles fazem, que você cria a credibilidade. A credibilidade, ela vem com você demonstrando que entende do assunto, Sim. né? Que está preparada para aquilo. Sim, que você...
E o bom é a evolução, né? A gente vê a evolução da mulher. Porque eu acho que mudou também a mentalidade, com certeza, dos homens, né? Do seu pai, por exemplo. Nossa, porque demais. Inclusive, uma menina querer fazer coisas do agro, né? Quem estava ali na fazenda, quem tinha que mexer com tudo, era só inclusive, foi ele mesmo. Teve um leilão que eu contei para ele, que nem ele lembrava. Que começou assim, a criar mais a minha vontade de ir para dentro da fazenda. Um dia, numa cavalgada, muitos anos atrás, eu fazia tempo que eu não montava no cavalo, e ele falou assim para mim, meu pai não é agoniado nem nada, graças a Deus, meu pai é um posto muito calmo, paciente. Ele falou assim, daqui para as 10 horas da noite você monta no cavalo pra gente sair. Eu falei, como é que é? Aí eu pensei comigo, falei, tá bom. E aí eu comecei a ir pra fazenda com mais frequência, montar no cavalo, a olhar ele apartando o gado e tudo. E aí foi indo. E aí, assim, no começo, aí há uns tempos atrás, eu comecei a entrar com um Nelore de elite. Ele falou assim, a Lili endoidou. Minha filha endoidou, comprando um gado caro desse, que não sei o quê. E assim, nosso fluxo sempre foi muito compra e venda de gado. Temos nosso gado de cria, recria e engorda, mas em pequena quantidade. Mas nosso fluxo sempre foi a compra e a venda do gado. E aí ele foi indo, em 30 parcelas. Eu falei, eita, me lasquei até hoje, enfim. Mas graças a Deus eu falo que foi hoje, inclusive recentemente, um leilão que a gente fez no virtual com um gado do Henrique Juliano. Ele comprou 4, eu olhei assim, eu falei, o quê? Comprou 4 novilhas PO, assim, então lá em casa, vacas, nasceram e tudo. E ele vende o meu gado, e eu falo que agora eu estou terminando de pagar minhas 30 parcelas. Tenho uma muito, muito valiosa que está sendo criada em Minas. Então, assim, eu estou indo aos pouquinhos, mas foi aí onde a paixão... Então, cada dia mais eu falo que eu posso estar estressada do jeito que for, não desconto em ninguém. Se eu tiver tempo, eu vou lá para a fazenda, fico quietinha, olho o meu gado, me desestressa, porque aquilo ali... Eu falo que a paixão pelo agronegócio, ele remete muito para mim, a Deus. Ele me transmite uma paz. Eu posso estar do jeito que for. Eu vou para lá, porque eu não sou de descontar em ninguém, entendeu? Eu vou para lá. Aquilo ali é o meu momento de paz. Aquela ali é a minha conexão. E, automaticamente, quando você entra no comércio, você vê e fala, opa, peraí, aqui é o meu ganha-pão. Você vê a empresa como uma fazenda, entendeu? E você vê aquilo ali como algo que Deus está te proporcionando para você abençoar outras pessoas, né? Porque eu falo que a vida da gente tem que ter propósito, né? A gente tem que ter o porquê do dinheiro. Por que você quer ganhar o dinheiro? Mas para quê? Você não vai levar nada. Você quer ganhar o dinheiro para você abençoar outras pessoas, para você pagar suas contas, para você proporcionar momentos bons para sua família. Perfeito. Gente, o que a gente aprende aqui com a Lília é que ela é tão empreendedora que ela mudou, né, a mentalidade do pai, investir. Ela está mudando a fazenda do pai para uma empresa, né? Sim. Porque ela tem, como você diz, Elizabeth, o espírito de empreendedor nato dela. Isso. Então, tudo que ela faz, ela consegue empreender. É o que eu falo. É bacana dizer essas histórias. E Lília, assim, eu quero dizer que você acaba sendo muita inspiração, né? A gente que sempre está participando de eventos e a gente percebe que a mulher ela está muito inserida no mercado de trabalho, à frente das organizações. Sim. São cargos que antes não eram ocupados por mulheres, hoje as mulheres já estão à frente, né? Inclusive, foram uns dados que me chamam muita atenção, que o concurso da Polícia Militar, ele tem limitação de vagas para mulher, né? E agora eles estão quebrando essa barreira, considerando o potencial da mulher, né? Muito. Então, a gente também analisa que existe cargos que requer um esforço físico, né? Sim. Ainda hoje eu estava participando de um café da manhã e eu me vi naquela palestra de ontem. Foi. E eu tirei uma foto, depois você olha lá no Instagram e tá só eu de mulher, deve ter uns 15 homens. E aí eu fico pensando, por quê? Eu fui convidada para um café da manhã, realização de negócios do agro. Só tinha eu de mulher. Então, assim, nós precisamos quebrar esse paradigma, né? Sim. E aí eu gostei muito da tua fala e eu queria reforçar aqui, quando você fala que as próprias mulheres, elas criticam as outras mulheres, né? Isso é muito chato. Eu acho que nós precisamos crescer. Apoiar as mulheres, né? Porque, como você disse, eu também lido com muitos homens. Tanto na minha profissão de contadora, como bem a colega ontem falou assim, leva os documentos para o contador. Não fala a contadora, né? Então, assim, eu venci barreiras nesse segmento
e tento vencer cada dia no agronegócio, porque eu estou atuando lá. Então, normalmente as pessoas me perguntam assim, quem que é seu marido? Esse gado é seu marido que prepara? Eu falo assim, não, eu sigo carreira solo, sou eu que preparo, tudo, porque parece que eles duvidam do potencial da gente, né? Com certeza. E assim, eu quero trazer essa mensagem para você, assim, por acreditar e que a gente possa fortalecer essa tua fala, que as mulheres, em vez de criticar, tenta fazer o mesmo. Porque Apoiar. se cada uma fizer a sua parte bem feita, e às vezes não criticar aqueles que se destacam, né? Que no caso você falou, a gente só quer sobreviver. Sim, A gente eu quero quer só receber trabalhar. dinheiro para ser ação de graça na vida de outras pessoas. Sim. Trazer momentos felizes na nossa família, porque dessa vida a gente não leva nada, né? Nada. A gente vem para fazer o bem. Gostei da tua fala e quero dizer que eu acho que você tem esse poder de convencimento da gente estar disseminando isso, inclusive através desse podcast, para que as mulheres, em vez de criticar, não, começa a se juntar à Lília e promover leilões, fazer outras ações, para que a gente comece. Eu senti no começo, eu senti, na verdade ainda sinto, né? Porque, tipo assim, tem vários momentos, aquela questão dos grupinhos, e aí eu fico, então por isso que eu vou falando, que eu vou fazendo meus trabalhos aos poucos, às vezes você me vê mais quieta, mais só, entendeu? Mas eu sinto muito essa falta, entendeu? Agora, olha que legal esse ano, o Sebrae tá investindo bastante nessa questão das mulheres do agronegócio, entendeu? É um parceiraço. A questão do SEMEC também tá mostrando, a pecuária, a Expo Gurupi. Então, assim, é muito bacana a gente ter esse momento para a gente poder falar para outras mulheres o que acontece também. Muitas ficam quietinhas, não querem. Também já teve o contrário também, que várias falaram assim, nossa, depois que eu vi, eu comecei a fazer mais parte da minha fazenda. Eu fiquei mais do lado do meu esposo, eu fiquei mais do lado do meu pai, entendeu? Por quê? Porque elas começaram a criar coragem. Elas começaram a falar assim, opa, peraí, eu dou conta de fazer. Entendeu? Então, Gente, assim, tem esses dois lados. Não, e essa questão também das mulheres te criticar, eu vejo assim que é até uma questão de mentalidade, né? Porque a gente for olhar a evolução histórica da mulher, né? Desde os tempos bíblicos, a gente vê situações que as mulheres, elas não tinham direito a nada, até quando a Bíblia se refere na questão da viúva, por ser uma das mais pobres, né? Quando era viúva e órfã, é a questão que as mulheres nem sequer davam a herança do esposo se não tivesse um filho homem. Também a gente vê, depois da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, né, também teve a questão que as mulheres não podiam administrar a empresa que seu marido faleceu na guerra. Então, assim, eu vejo que a mentalidade da mulher vem disso. Assim que a mulher teve o primeiro direito a voto na Constituição, tinha que ser autorizado pelo marido. Então, assim, mas a gente vê a evolução histórica da mulher. Né? A mulher sempre ela teve assim que se submeter ao seu esposo, elas não tinham os direitos. E a gente está adquirindo, está também conquistando a confiança de capacidade. Tem a história também muito bacana da Tramontina, né, da empresa Tramontina, que foi uma mulher que ficou viúva, apenas com um filho de 14 anos, e fez a Tramontina como está hoje. Não vou contar a história dela aqui, porque vai ficar muito extensa. Mas eu vi, assim, cada história que eu vejo de empreendedorismo, que está a mulher, que a mulher está conseguindo desenvolver um papel de liderança, de confiança, eu fico assim, refletindo na nossa história, né? Que a gente vem conseguindo. Então, às vezes, a outra ainda tem essa mentalidade. Às vezes, viu o pai falando, mulher não faz isso, mulher não vai... Só tem que cozinhar, só tem que exatamente. lavar roupa. Mulher tem que casar. E muitas, eu percebo também... Falou, todo mundo hoje, quem é seu marido? Mulher, ela tem que casar, né? Tipo, então, assim, a essa sociedade mentalidade, impõe, né? A sociedade impõe, para você estar feliz. Outra coisa, eu não posto nada da minha vida pessoal com quem eu tô, com quem eu deixo de estar, entendeu? Então, assim, eu sou muito reservada. Então, assim, aí por quê? A maioria das mulheres falam assim, eu não vou porque meu marido não deixa, entendeu? Então, assim, elas têm aquele certo bloqueio, por quê? Porque os homens, então, o que eu acho que tem que, se você realmente gosta do que você faz, daquela profissão, vai aos pouquinhos e ele vai aceitar, entendeu? Ele vai aceitar. E tem profissões que realmente a mulher ela tem que demonstrar muita capacidade. Um exemplo, eu tinha uma amiga que se formou em engenheira agrônoma e eles não sabiam que eu estava com ela e escutei a Rodinha falando assim, ela está aí, mas não, tipo,
tudo que ela falava não tinha validade, simplesmente pelo fato ali dela ser mulher, né? Sim, com certeza. Lília, falando nesse assunto, né? Como que você sente hoje, o que mudou com o que ajudou a contribuir e fortalecer as mulheres no agro, esse projeto seu do leilão? Mudou tudo na minha vida. Então, assim, tanto aquela sementinha que foi plantada no meu coração, você falou assim, será que eu sou capaz? Aí eu penso assim, não, vai dar certo. Porque se Deus colocou é porque vai acontecer. E não é falar que não vem problemas, não, porque todo dia a gente tem um problema diferente, mas é que, como eu falei no começo, o propósito da gente, da vida da gente, faz com que a gente persista, faz com que a gente não desista, acorda todos os dias, vem aquele turbilhão de coisas, fala assim, Senhor, não vou desistir. E Deus vai abençoando e faz com que... E assim, o resultado, eu falo que é o que Deus está abençoando, e fala assim, não, você está no caminho certo. Você está, inclusive, é muito bacana esse movimento desses encontros das mulheres que está acontecendo com muita frequência, porque eu estou conhecendo mulheres incríveis, que muitas vezes têm histórias lindas e ninguém sabia. Então, assim, uma vai falando para a outra, daquela outra, e você vai conhecendo. Tem o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que vai acontecer agora em outubro, em São Paulo. Então, assim, é muito bacana. Seu networking vem lotado de coisa boa. E agregar conteúdo. Eu falo que eu gosto de ir para um lugar, eu gosto de estar em lugares que agreguem conteúdos. Entendeu? De pessoas que falam a mesma língua, de pessoas que motivam, de pessoas que contam suas histórias, de pessoas que inspiram outras pessoas. Você praticamente acho que nunca vai me ver numa roda de fofoca. Você nunca vai me ver, não é meu tipo, entendeu? Às vezes você tá entre mulheres, você solta uma fofoquinha, fala alguma besteira e tudo, mas não, eu gosto de estar com pessoas que vão me acrescentar, sempre entendeu? Com pessoas, pessoas que vão poder falar no meu nome numa roda de oportunidades e não numa roda de fofoca. Perfeito, hein, Elizabeth? E como você enxerga hoje o comércio local? Quais são os desafios, as oportunidades? Então, voltando para o lado da Quinta Valentina, não é fácil. É por isso que como se diz, né, a gente tem que se reinventar. E é por isso que eu estou surgindo a nova versão da Quinta Valentina. Por quê? Porque chega uma hora que você estabiliza. Você fala, opa, peraí, não está dando certo, entendeu? Então, assim, você tem que inovar. Então, eu falo que essa versão que está vindo aí foi algo assim, eu pensando, e graças a Deus já estou dando uma prévia, já trouxe as roupas, tudo, e tá dando super certo. Então, deu uma aquecida também na Quinta Valentina, nos calçados. Então, assim, o comércio não é fácil. Como ontem eu escutei, é bem legal, empreender, entendeu? Vem de garra, vem de força, vem, às vezes, de dor. Foi ontem, citaram lá, né? Dor, que você tem que, fala assim, você tem que ter sangue nos olhos, entendeu? Porque senão você não vive. Porque tá um mercado muito agressivo, um mercado muita concorrência, então é a hora que você tem que ver, opa, peraí, o que eu tenho de diferencial para oferecer para o meu cliente, tanto no ramo dos leilões, como na Quinta Valentina. Opa, peraí, o que fideliza meu cliente? É um brinde? É uma mensagem de bom dia? Gente, eu gosto muito dos brindes personalizados, eu faço os bonés, empresários riquíssimos, pessoas riquíssimas. Nossa, eu quero um boné. Gente, é muito bacana, entendeu? Então, assim, é legal ver o pessoal carregando a sua marca, levando a sua identidade. Isso é muito bacana. E não tem nada melhor do que a boca do povo, entendeu? E as redes sociais. Ontem mesmo eu estava conversando com as meninas lá, que as redes sociais, ela tá meio que... Se o empresário, ele já tem que olhar com outros olhos. Ele não quer mais saber de uma conversa muito científica, nada muito prolongado. Não, ele quer algo legal, algo diferente. Porque qualquer coisa que você quiser, você pede na palma da sua mão, entendeu? O que vai fidelizar? Vai fidelizar o seu atendimento personalizado, entendeu? Essa questão de humor ligado à venda tá super em alta, entendeu? Então, é isso que vai fazendo o diferencial para você quebrar, como se diz, esses obstáculos que vêm no ramo do comércio. É uma questão, assim, o que as pessoas querem é um lado mais humano, espontâneo, né? Demais. E também tem a questão da tecnologia, né, Lili? Sim. Que a gente tem que se adequar. Tem que se adequar. A questão da inteligência artificial não é que vai substituir o ser humano, mas você tem que estar por dentro ali do que está acontecendo. Exemplo, meu pai.
Meu pai tem 1 ano praticamente, tem um WhatsApp só, porque ele deu me livre. O dele era aquele tijolão de 4 chips e aí se falasse em WhatsApp. Nada. E aí eu dei um celular, e aí eu fui vendo e nossa vida aumentando, a questão da proporção dos leilão e tudo. Não mulheres do agro, mas o leilão nosso mesmo. E aí eu falava, pai, eu fiz pagamento, tá. E aí eu comecei enviando os comprovantes, os trem, tudo. E aí ele foi vendo para falar com os meus irmãos que estão distantes, entendeu? Então ele tá se enquadrando na tecnologia. Então a tecnologia tá aí. Você não pode bater de frente e falar assim, eu não. Você tem que andar do lado dela. Até para você crescer, né? Até para você crescer. Lília, foi muito bom o nosso bate-papo nessa tarde. Eu acho que a gente agregou muito a nossa conversa. A gente acho que até tem muito em comum. Sabe? Eu acho que a gente precisa se encontrar mais para discutir esses assuntos. Com certeza, né? E fazer nosso vídeo. Porque eu acho que a nossa vida acaba sendo muito parecida, né? Então Sim. A gente faz muitas coisas, assim, e a gente entra num universo um pouco diferente, a gente vence barreiras. Mas eu confesso para você que eu quero reforçar. Eu gosto muito de lidar com os homens. Eles acabam, assim, te respeitando muito, te ajudando. Sim. E eles são muito... O que eu acho bacana de lidar com os homens é que eles sempre estão te aplaudindo. Sim. Né? Então, assim, Chega eles te motivam bastante. Muitos. Pessoas, às vezes, Lília, assim, amigos ou pessoas conhecidas, chegam, poxa, Beth, parabéns, olha, sua fazenda tá muito linda. Enfim, e às vezes a gente é julgada até pelas próprias mulheres. Mas eu acredito que a gente vai vencendo essas barreiras. Mas para finalizar o nosso bate-papo de hoje, que foi muito produtivo, eu te admiro muito, a Thaís aí por ter conduzido esse momento, qual a sua frase final que você deixa para as mulheres? Lília, às vezes eu fico muito triste também, assim... 90% dos meus clientes são homens. Eu lido com homens o tempo inteiro. E às vezes eu percebo que as mulheres, elas se esquivam muito. Às vezes elas ficam ali numa parte sombria atrás do homem, por medo, por não querer se expor. Porque realmente quando a gente está à frente, você é criticado, você tem muitos problemas. Como você disse, às vezes tem dia que a gente não tem vontade nem de levantar da cama, né? Mas nós temos um propósito, uma força maior que vem de Deus. E a gente sempre está motivado, né? Qual a sua frase final, assim, para essas mulheres que ainda se sentem sufocadas, com medo de empreender, com medo de fazer alguma coisa? E aí eu vou expressar um sentimento meu que eu fico, assim, muito triste. Porque eu acredito que todo ser humano, ele veio ao mundo com um propósito. E alguém que nasce, cresce, reproduz e fica só em casa, eu fico pensando se o mundo foi bacana com ele. Às vezes até uma cultura minha de ver uma pessoa, mas o que você faz? Uma mulher, claro, o que você faz? Você trabalha? Enfim, não, eu fico em casa, eu sou do lar. Eu fico imaginando a rotina de uma mulher do lar, deve ser muito difícil, né? Então, assim, qual a mensagem que você deixa nessa tarde para essas mulheres? A mensagem que eu posso deixar para quem está assistindo a gente, não desista dos seus sonhos. Porque tem muitas pessoas que vai falar assim, você é doido. Para que isso? Para que aquilo? Mas você não desiste dos seus sonhos. Porque desde lá no coraçãozinho, eu falo que Deus não coloca no nosso coração algo que não possa realizar. Então, se você tem aquele sonho, aquele desejo lá dentro do coração, persiste. Não desiste. Vai aparecer inúmeros problemas, inúmeros obstáculos, inúmeras pessoas, até mesmo, às vezes, as pessoas mais próximas de você. Vai falar assim, enlouqueceu. Tá doida? Então não desiste. Então você mostra, você não precisa mostrar para o mundo, você mostra para você. As pessoas têm muito essa vontade de querer mostrar para o mundo, eu sou o melhor. Melhor para quê? Gente, nós somos todos iguais, essa vida não leva nada. Então mostra para você, ninguém vai viver os seus sonhos a não ser você. Ninguém vai para a academia cedo, ninguém vai pagar as suas contas. Pode ter algumas pessoas que te ajudam, entendeu? Mas os seus sonhos, aquela sementinha que está dentro do seu coração, só você vai poder realizar. Então não desista. Não é fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. A vida, eu falo que nunca vai ser um mar de rosas, mas persista. E eu gosto muito de uma frase que eu falo, que o meu medo morre de medo da minha coragem. Mesmo estando diante de tantos problemas que eu venho passando, tantas provações,
É aquela coragem lá dentro que me faz acordar todos os dias e falar assim, opa, peraí, tem coisas melhores por vir. Então, às vezes, no momento, a gente, que a Beth sabe, nós somos do agronegócio, às vezes vem pessoas que compram com inadimplência e nós, para mantermos o nome da gente limpo, a gente tem que se reinventar. Entendeu? Então, lá em casa, quando o pai tá meio assim, eu falo, não, pai, vai dar certo. Quando eu tô meio assim, o pai fala, não, vai dar certo. Entendeu? Então, assim, você tem que se reinventar e ter coragem todos os dias de enfrentar os problemas. E não deixar acumular os problemas e fazer com que aquilo lá fique um turbilhão na sua vida. Você não tenha mais... Outra coisa importante, aprenda a se conhecer. Aprenda a amar você. E não amar o próximo. Eu vejo mulheres dependentes de homem. Minha vida não vive sem ele. É ele que me sustenta, é tudo. Ok, mas para aí, você existe. Você tem sonhos, você tem pessoas que te amam. Faz por merecer, faz valer a pena. Isso, você tem que fazer. Como a Beth falou, a gente veio no mundo com algum propósito, gente. A gente não veio nesse mundo só para passar a vida inteira dentro de casa, a vida inteira. Não, calma, gente, o mundo existe. Entendeu? Então, viva os seus sonhos. Faça por você o que ninguém mais possa fazer. Que perfeito, hein? Muito obrigada, Lilian. Foi maravilhoso, inspirador. Eu fiquei mais ainda sua fã depois de te ouvir. Muito obrigada, Elizabeth. Você também é uma inspiração. Estou honrada aqui. 3 mulheres empreendedoras, 3 mães empreendedoras. Isso. Foi muito inspirador. Foi muito bacana mesmo. Tenho certeza que quem assistir vai ganhar aqui com esse episódio. Coisa boa, fico muito grata com o convite. Obrigada de coração. Foi muito bacana essa tarde. Como se diz, só conhecimento, só histórias de vida. E isso que fortalece a gente, mesmo nos obstáculos da vida. E vai dar tudo certo. E precisar de mim, estou à disposição. Vai falar alguma coisa? Obrigada, né? Estou à disposição sempre. E a gente não tem muita experiência, mas a gente já passou por muitas coisas nessa vida, né? Então, aqui ninguém está para ensinar nada a ninguém. A gente compartilha nossas experiências. Lilian, muito obrigada por sua participação. Quero te desejar sucesso na Quinta Valentina, sucesso no Leilão do Agro, que já é. E conte com a SIG, conte sempre conosco. Para você que assistiu esse episódio e gostou, curta, compartilha e ative o sininho. Siga as redes sociais da SIG. Até o próximo!